Graça e paz a todos. Esse vídeo é somente uma complementação dos vídeos que temos aqui no canal sobre o dízimo. Todos nós sabemos que não existe mais dízimo. Temos aqui em nosso canal 3 vídeos falando sobre isso. E esse vídeo aqui vai ser uma reflexão para complementar os vídeos que temos aqui no canal sobre esse assunto. Nós iremos refletir concernente a esse assunto que muita gente ainda não entendeu. Essa reflexão é muito profunda e vai fazer com que a gente reflita com aquilo que a gente ensina na Bíblia. É muito profundo o que vai ser falado aqui. Acompanhe aí e daqui a pouco eu volto. Imagine se isso acontecesse com um de nós. Senhor, você está sendo convocado para explicar por que você fez a Bíblia dizer o que ela não diz, afirmando que ainda existe dízimo. Muitos obrigam pessoas a dizimar, usando passagens bíblicas fora do seu contexto verdadeiro. Infelizmente, mais de 50% não entendem a Bíblia. Você não acha perigoso falar de uma coisa que não entende? O certo é procurar entender a Bíblia, para depois falar das coisas que estão escritas nela. Agora você tem que se explicar por que fez isso. Me declaro inocente, meritíssimo. Não fiz nada de errado. Apenas preguei o que a Bíblia diz. Na Bíblia, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque e Deus o abençoou por sua fidelidade. A Bíblia até diz que ele era rico em prata e ouro. É verdade que em Gênesis 13:2 a Bíblia diz que Abraão era rico em gado, prata e ouro? Sim, exatamente. Foi isso que eu disse. Ok, lemos sobre Abraão sendo um homem rico no capítulo 13, mas somente no capítulo 14 de Gênesis lemos sobre ele dar o dízimo a Melquisedeque. Então, ele já era rico antes de dar o dízimo, não era? Sim, acho que sim. Então, sua riqueza não foi resultado do dízimo dado a Melquisedeque? Não. Você também disse que Deus o abençoou por sua fidelidade ao dar o dízimo. Quantas vezes está registrado que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque? Bem, apenas uma vez. A Bíblia nunca diz que ele deu semana após semana? Não, não diz. Qual era a origem ou características daquilo que Abraão deu a Melquisedeque? Bem, a Bíblia diz que foi dos despojos da guerra. Então você está dizendo que ele deu um dízimo de despojos de uma guerra? Sim, é isso que a Bíblia diz. Então, basicamente, ele pegou coisas que não eram realmente dele em primeiro lugar e as deu como dízimo? Isso é o que a Escritura parece indicar. Está registrado que ele alguma vez deu parte de seus próprios bens como dízimo a Melquisedeque ou a qualquer outra pessoa? Acho que não. Você acha que não? Você é um pastor e está apenas supondo. Está ou não está escrito que Abraão deu de seus próprios bens como dízimo? Não, não está escrito em lugar nenhum que eu tenha visto. Está registrado exatamente o que Abraão deu a Melquisedeque? Acredito que menciona despojos. Então, despojos pode significar qualquer coisa? Sim, suponho que sim. Poderia ter sido comida, gado, ovelhas, bens das pessoas ou qualquer outra coisa, correto? Sim, correto. A passagem não menciona dinheiro, correto? Não, dinheiro não é mencionado. Apenas bens, comida e pessoas. Então, você não pode afirmar com certeza absoluta que Abraão deu dinheiro a Melquisedeque, pode? Merentíssimo, não posso afirmar com absoluta certeza. Deus ordenou que Abraão desse esse dízimo dos despojos a Melquisedeque? Não, parece que ele fez isso voluntariamente. Então, por causa dessa oferta, que foi 100% voluntária e única da parte de Abraão, que pode nem ter incluído dinheiro, você assumiu que todos os cristãos devem entregar 10% de seu salário semanal a uma igreja local ou a uma rede de igrejas ou associações? Considerando todas as evidências, não há dúvida de que você tentou deliberadamente fazer as Escrituras dizerem algo que elas não dizem, para ganho financeiro pessoal ou da organização que você serve. Reconheço agora como foi tolo ao usar a história de Melquisedeque para justificar a exigência do dízimo em dinheiro.
Mas há muitos outros versículos que apoiam minha crença no dízimo. Jacó, por exemplo, disse que daria a Deus 10% de tudo. Devemos seguir seu exemplo. Vamos ver o que Jacó disse. Leia o versículo ao qual você se refere. Estou com a Bíblia aqui. Vamos lá. Em Gênesis 28, a partir do verso 20, está escrito: Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus estiver comigo e me guardar neste caminho que sigo, e me der pão para comer e roupa para vestir, e eu voltar em paz à casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. E esta pedra, que coloquei como pilar, será a casa de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Você então afirma que devemos seguir o exemplo de Jacó, correto? Sim, ele fez um voto de dar o dízimo, e nós deveríamos também. Note que Jacó disse que daria a Deus 1/10 apenas se ele o abençoasse primeiro. Então, segundo seu raciocínio, devemos seguir o exemplo de Jacó e dizer a Deus que só daremos o dízimo se ele nos abençoar antes? Isso não foi o que eu quis dizer. O que você quis dizer, então? Que devemos dar a Deus 1/10 também. Agora você está novamente tentando fazer a Escritura dizer o que você quer para seu benefício. Agora me mostre na Bíblia onde diz que Jacó cumpriu esse voto e onde ele entregou esse dízimo, já que não havia templo ou levitas na época. Algo que você há de concordar comigo. Não conheço nenhum versículo que diga onde ou se ele realmente dizimou após fazer esse voto. Fica evidente que Jacó fez um voto primeiramente, voluntário e condicional a Deus. Isso não pode ser usado como justificativa para obrigar outros a entregar 10% de sua renda sob ameaça eclesiástica. Tenho mais alguns versículos que mostram que devemos dizimar. Até agora, você não apresentou nenhuma prova convincente de que as pessoas são obrigadas a dizimar dinheiro para as igrejas locais, ou que essa obrigatoriedade é condicional para a salvação ou uma garantia de bênçãos. Você distorceu as Escrituras para seu benefício e para benefício do CNPJ da sua organização. Mas, para ser justo, gostaria de te dar a oportunidade para apresentar mais evidências. Obrigado, Merentíssimo. Bem, em Malaquias 3, a partir do verso 8, está escrito: Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. Mas dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Sois amaldiçoados com maldição, porque me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me agora nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção sem medida. Isso prova que somos obrigados a trazer os dízimos à igreja, ou Deus nos amaldiçoará. De acordo com a Bíblia e o contexto histórico, o dízimo mencionado aqui sempre foi de produtos alimentícios, nunca dinheiro. Bem, isso porque, na época, não havia dinheiro. Então Deus exigiu alimentos. Isso não é verdade. Você deveria ter sido instruído que o dinheiro é mencionado já no livro de Gênesis, e Malaquias foi escrito séculos depois. O dízimo era de alimentos para sustentar os levitas, os órfãos e as viúvas. Como você ignora completamente a palavra mantimento nesse versículo? Não sei. Além disso, esses versículos foram dirigidos a pessoas sob a lei do Antigo Testamento. Como você deve saber, Jesus cumpriu toda a lei e o dízimo fazia parte dessa lei e foi definitivamente abolido. Tudo o que você fez foi pegar passagens do Antigo Testamento fora de contexto e aplicá-las aos cristãos da Nova Aliança. Essa é toda a sua prova? Tenho um versículo do Novo Testamento onde Jesus disse que devemos dizimar. Vamos ouvi-lo. Jesus disse em Mateus 23:23: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e negligenciais os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas
sem omitir aquelas. Para quem Jesus estava falando? Aos escribas e fariseus. Você é um escriba ou fariseu? Claro que não. Jesus também disse nessa passagem: vocês negligenciam os preceitos mais importantes da lei. Não estamos mais sob a lei. A lei que o apóstolo Paulo apresenta foi abolida por Jesus Cristo quando escreveu aos Efésios dizendo: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Isso está escrito em Efésios 2,15. Paulo disse isso, correto? Sim, está correto. Paulo disse isso. Por quê? Porque Jesus a cumpriu. Quando Jesus cumpriu a lei? Quando foi crucificado. Então a lei ainda estava em vigor até a morte de Jesus? Isso mesmo. Acho que já sabe para onde estamos indo nessa análise, não sabe? Sim, estou entendendo. Como Jesus ainda não havia sido crucificado e a lei ainda estava em vigor, os fariseus eram obrigados a dizimar, porque fazia parte da lei. Mas, uma vez que a lei terminou, após a morte de Jesus, o dízimo também terminou. Agora, observe algo nesse versículo novamente. O que exatamente os fariseus estavam dizimando? A Escritura diz que era hortelã, endro e cominho. Alguma menção a dinheiro? Não há menção a dinheiro. Mais uma vez, era de produtos alimentícios que estavam dizimando, não de dinheiro. Você tem mais alguma coisa a dizer ou declarar? Se as pessoas só dizimassem produtos alimentícios, como as Escrituras dizem, como a igreja sobreviveria? Temos o pagamento dos financiamentos, dos carros, da estrutura das associações, da moradia, contas de serviços públicos, salários e muitas outras despesas que a igreja possui. E como os pastores vão conseguir sobreviver? Nós dependemos do dinheiro do povo. A necessidade não justifica os meios. Em outras palavras, só porque há todas essas despesas, isso não dá o direito de distorcer e manipular as escrituras e fazer com que as pessoas deem dinheiro sendo ameaçadas e amaldiçoadas por Deus ou perderem a salvação para sustentar uma organização ou igreja. Para concluir, vamos recapitular alguns pontos. O dízimo era uma lei do Antigo Testamento, que não é mais obrigatória. Quando era obrigatório, era usado para sustentar as pessoas, não os edifícios. Estamos sob uma nova aliança agora. Paulo instruiu os crentes de Corinto sobre como devem dar. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Assim, cada crente deve dar conforme decidiu em seu próprio coração. Se alguém está tentando obrigar as pessoas a dar sob ameaça de maldição ou qualquer outro motivo, está errado. Alguém não pode dar com alegria se está sendo forçado a fazê-lo. Eu nunca percebi todas essas coisas. Sempre me ensinaram que tínhamos que dar o dízimo do meu salário para as associações crescerem e uma parte das ofertas para a minha igreja local. E foi isso que sempre ensinei. Sempre sofri ameaças dos meus superiores por não cumprir metas de dízimos e sofri muito. Não tinha outra opção. Tinha que forçar meus sermãos no púlpito e usar táticas de ameaça teológica. Ou era assim, ou correria o risco de perder meu emprego. Não fui totalmente sincero e honesto, mas era isso, ou o pão de cada dia da minha família estaria em risco. Mas agora, vejo que estava completamente errado. Eu não estudei as Escrituras por mim mesmo. Apenas aceitei a palavra de outros homens. Impõe sobre nós pastores. Sim, sou culpado. Não ensinarei mais esse erro. Vejo que isso foi feito por ignorância, mas vejo que há arrependimento. Este tribunal não o responsabilizará, mas é responsabilidade de cada um conhecer a verdade. Aconselho a todos a realmente começarem a estudar a Bíblia e buscar a Deus sobre o assunto do dízimo, e seus olhos se abrirão. Este tribunal está encerrado. Viram aí que coisa profunda, sem palavras. Temos que refletir mais uma vez
com tudo isso que nós acabamos de assistir aí. Não tenho mais palavras para dizer. Estou até comovido com tudo isso aí que foi falado. Imagine se fosse eu ou você que estivéssemos neste tribunal. É muito sério quando a gente pega a Bíblia para falar ou ensinar aquilo que está escrito. Precisamos ter a certeza e a convicção daquilo que ensinamos, daquilo que falamos na Bíblia. Esta reflexão está fazendo com que a gente reflita com aquilo que nós ensinamos e falamos concernente à Bíblia. Vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima.